palavra de Deus está no livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo... Quem falou a Filipe? Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. E regressava assentado no seu carro. Lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta a este carro. E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era esta: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo ele caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra, e nos dê um recado santo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Filipe, uma figura importante no conteúdo do Novo Testamento. Ele é um dos primeiros que creram no Senhor Jesus. Apesar de muito importante,
Ele aparece no capítulo 7 do livro de Atos como diácono. Ele nem apóstolo foi. Na verdade, ele é pai de Natanael, Bartimeu. Natanael é um dos apóstolos. E ele não chegou a ser apóstolo. Ele é daqueles primeiros. A igreja estava começando em Jerusalém. Era uma novidade, todas as pessoas queriam ouvir a respeito do evangelho que se pregava de Jesus Cristo. E Filipe era um homem muito especial para anunciar esse evangelho. Porém, a igreja começou a ser perseguida. Nos primeiros capítulos do livro de Atos, diz que Saulo invadia a casa dos crentes, arrancavam as mulheres de dentro das casas pelo cabelo, e elas eram arrastadas para fora. A igreja era perseguida por Saulo e pelos soldados. Então tiveram que sair de Jerusalém, porque era impossível ficar ali dado a perseguição. Só os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os irmãos todos foram em direção a Samaria. Samaria era uma cidade de mais ou menos 60 mil habitantes, muito importante dentro da geografia de Israel. E foi para lá que foi Filipe. E ele começou a anunciar o evangelho, a novidade que era Jesus. Diz o texto sagrado de que milagres poderosos começaram a acontecer. Os cegos viam, os coxos andavam, os demônios eram repreendidos, doenças de todo tipo, espirituais, eram curadas. Foi algo tão contundente que Samaria toda se converteu. Havia uma grande multidão em Samaria de convertidos. Uma coisa linda. Qualquer reunião eram milhares de pessoas que queriam ouvir. A igreja cresceu tanto que mandaram para lá Pedro e João, porque disse: olha, que maravilha, a cidade toda, sabe, todo mundo, a paz do Senhor, a paz de Deus, paz seja convosco, Shalom, Adonai, paz, sabe, era uma bênção. Onde você entrava, tinha um cristão novo, um convertido novo. Que festa linda! Filipe, que era diácono, sabe, nem pastor era, nem havia recebido nenhuma unção, tanto que o texto diz que Pedro e João foram lá e diz: olha, você precisa conhecer agora o batismo com o Espírito Santo. Então Filipe diz-me: faz isso por mim aí, põe as mãos sobre a minha cabeça. E os apóstolos, colocando a mão sobre a cabeça de Filipe, ele recebeu o Espírito Santo, porque os apóstolos tinham recebido lá em Jerusalém, no capítulo 2 de Atos, mas aqueles irmãos que estavam distante não tinham tido aquela experiência da descida do Espírito Santo. E Filipe era uma alegria na cidade. Era pastor Filipe para cá, pastor Filipe para lá. E agora, com o Espírito Santo, o seu talento de pregador evangelista
mas a unção do Espírito Santo ainda era mais poderoso. A cidade toda se convertia. Era um fato assim notável no meio daquele povo. Aí vem um anjo, que é o começo da nossa leitura. O anjo vem a Filipe e diz: Filipe, agora você sai daí e vai para o deserto. Ele poderia agora ter dito: mas está tão bom. Eu, durante o meu ministério, durante muitos anos, eu andei o Brasil todo, o interior todo, o mundo todo. E é muito gostoso você fazer o trabalho de evangelismo. Eu batizei na praia, batizei no riacho, batizei na bacia, batizei em todo canto, em banheira, em chuveiro. Andei esse mundo batizando pessoas. Pregar e batizar é uma das coisas mais lindas que a gente pode fazer no ministério. Mas um dia, quando eu vim para lá, eu disse assim: Deus, deixa eu ficar quietinho aqui. Um dia conheci uma Marinha. Eu falei: deixa eu ficar aqui agora, Senhor, eu quero ficar aqui. Tá bom aqui. Estou aqui 16 anos, 17 anos já. Filipe era um abençoado em Samaria. Sabe, fazendo um pouquinho de imaginação, imagina o Filipe ia comer alguma coisa. Eu disse: pastor Filipe, deixa eu semear na tua vida, não paga nada não. Né? Ele era conhecido. Quando a gente vai para o interior, quando você abençoa uma cidade, você é mais conhecido do que as pessoas mais proeminentes daquele lugar. Eu gosto muito do interior, porque a capital ela é muito impessoal, mas no interior você anda na rua, as pessoas vão te abraçando, é uma coisa muito gostosa. Filipe, vai para o deserto. Ele poderia dizer assim: anjo, dá licença, anjo. Essa cidade toda aqui está convertida, eu estou muito bem neste lugar. Nós gostamos do conforto. Nós gostamos de ser bem tratados. Nós gostamos de quando tudo está bem, ótimo. Mas o anjo diz: Filipe, vai para o deserto. E Filipe fez uma das coisas que nós muitas vezes não queremos fazer: abrir mão do melhor da vida, da qualidade. Filipe obedeceu. Ele foi para o deserto, obedeceu sem nenhum problema do que ele estava deixando para trás. Olha, deixei a qualidade do meu carro, da minha casa, importa que o Senhor mandou, eu obedeço. Não tenha medo de escolher um novo caminho. Não tenha medo de fazer coisas novas na tua vida. Não seja resistente às novidades na tua vida. Quem é incapaz de acolher um novo tempo, um novo ciclo, ele não deixa a vida mudar. Você precisa aprender a que todas as coisas têm data de validade, e quando ela vence, é hora de mudar. A bênção está na mudança. Não tenha medo de mudar de casa. Alguém diz assim: pô, mas você mudou tanto. Mudei. Eu nunca casei com a casa. Eu nunca me casei com um carro. O carro é para me servir, não eu para servi-lo. A casa é para me servir, não eu para servi-la. É uma bobagem você casar com a tua casa e dizer assim: daqui nunca mais na minha vida eu saio.
reciclar é muito importante na vida. É assim que nós viramos a vida, tendo coragem de enfrentar. A capacidade de virar a página, a capacidade de respirar novos ares, a capacidade de ver novas coisas. Quando Felipe saiu, o deserto não era como aquela cidade que ele deixou para trás. Deserto é lugar de solidão. Deserto é lugar de carência. Deserto é lugar de calor intenso. Deserto é lugar de frio imenso. Deserto é lugar de pouca comida. Deserto é lugar de passar sede. É lugar desconfortável. Mas Felipe vai andando para o deserto, sem reclamar. Sem reclamar. Obediente, sem questionar, por que o anjo me mandou para o deserto? Você precisa aprender a viver o deserto quando ele chega na sua vida. É um tempo, tem propósitos, ele é pedagógico, ele ensina. A vida precisa desses reciclos. O deserto não é para te matar, o deserto não é para te acabar, te exaurir. O deserto é para você experimentar agora um novo tempo e, acima de tudo, exercitar obediência a Deus. Senhor, não estou aqui no ar-condicionado, mas o Senhor tem propósitos para a minha vida. Amém? Você está preparado para andar no deserto? Há quem não consiga andar no deserto uma semana. Uma semana. Perdeu qualquer coisinha, qualquer probleminha, entra em crise. Quer morrer, quer acabar, quer destruir, quer... A palavra desta noite tem a direção de dizer: vá para o deserto sem murmúrios, porque o Senhor é bênção para a tua vida, continuidade para a tua vida, e tem propósito. O Senhor não fica brincando de vida difícil com você. E agora Felipe está lá na estrada, no poeirão. Ele olha para trás e vê um carrinho, uma charrete, um carro puxado a cavalos. Ele não está preocupado, ele está simplesmente contente. Ele não sabe para onde está indo. Ele não sabe por que está indo. Ele só sabe que o anjo mandou ele ir. E ele foi. Talvez esteja com sede de tomar uma Coca-Cola gelada, uma aguinha com gás, mas na verdade ele está indo. O carro vem aproximando, a poeira está levantando. Você pode ver? Quem está dentro do carro? Não dá para ver. Não dá para ver. Mas quem estava dentro do carro era um eunuco, um assessor da rainha da Etiópia. Este eunuco era prosélito, judeu. Diz o texto que ele vinha para Jerusalém para adorar a Deus. O texto fala deste etíope. Muita gente às vezes brinca dos homens de cor negra. Este etíope era negro. A negritude veio da Etiópia, da África, norte da África. Ele era o tesoureiro real
Ele era o cara que contava o dinheiro da rainha. Ele era um administrador do dinheiro da Etiópia. Diz o texto que Filipe, sabe, corre ao lado do carro e diz assim: oi, o que você está lendo aí? Você entende o que você está lendo? O Espírito de Deus já havia falado no coração dele a respeito daquele eunuco, a respeito daquele homem. Como é que Filipe poderia saber que ele estava lendo um livro tão importante? Não te parece estranho você olhar para dentro de um carro e dizer assim: oi, você entende o que você está lendo aí? O eunuco lá de dentro fala assim: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Pula aqui para dentro, sobe aqui. Filipe deu uma corridinha, subiu no carro, e na verdade o eunuco lia textos do profeta Isaías. E o texto que o eunuco lia falava a respeito de Jesus. Filipe aproveitou e falou de Jesus. Tirou todas as dúvidas que ele tinha a respeito de Jesus. O carro andou mais um pouquinho, falaram sobre tanta coisa, falaram sobre batismo, sobre água. O eunuco diz assim: Sr. Filipe, olha ali, ó, nós estamos passando aqui por um lugar que tem uma água. O que me impede de ser batizado? Eu disse: nada. Basta você querer. Basta você desejar. O eunuco manda parar. E eles descem. E Filipe batiza o eunuco. Feito isto, o eunuco sobe no carro e vai embora. E o texto diz que Filipe foi arrebatado daquele lugar. Põe a parte segunda do texto. Depois do 36. E quando saíram da água, versículo 39, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. Jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades. Filipe não foi para Azoto, ele foi arrebatado, ele foi abduzido, né? Ele foi transladado e achou-se numa cidade chamada Azoto. Azoto é oásis, é um lugar de água, lugar de plantação, lugar de verde, lugar de conforto, brisa, água, comida, lugar bom. Por que Deus levou Filipe para o deserto? Porque tinha um propósito. O propósito era o eunuco. Deus é capaz de tirar alguém de Samaria por causa de uma vida.
Deus muda a história de alguém por causa de você. Sabe, coisas podem acontecer na tua família, na tua vida, no teu bairro, na tua cidade, por causa de você. Deus amava aquele Filipe. Deus amava aquele eunuco. O Filipe era amado, tinha 1000 coisas que ele fez para Deus. O eunuco, nem tanto. Era uma história de um assessor de credibilidade da rainha da Etiópia. Mas Deus o amava. Deus faz qualquer coisa pela tua vida. Deus faz qualquer coisa pela tua família. Deus faz qualquer coisa para que a história aconteça. Ele faz acontecer. O propósito de Deus não era tirar o melhor de Filipe para que ele ficasse na porcaria do deserto. O propósito de Deus não é te deixar no deserto. O propósito de Deus não é te deixar no deserto. O propósito de Deus é algo que Ele vai fazer. E depois Ele te translada para Azoto. Azoto vem depois do deserto. Diz assim, repete comigo: eu não importo com o deserto, eu espero o Azoto. Ele também. Filipe nem foi andando. Cumpriu o projeto de Deus, ele arrebatou Filipe. As coisas de Deus podem demorar semanas, meses, anos, como pode demorar ato contínuo, as coisas acontecem. Você que vive resmungando que não acontece nada, que não vai acontecer, sabe? Você não sabe que este Deus é capaz de fazer as coisas acontecer rápido. 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 Você diz, pastor, eu vou ser abduzido hoje? Não. Não vem nenhum ET buscar você. Não vem nenhuma nave especial aqui te arrebatar. Mas o Espírito de Deus te tira do deserto. Hoje, agora, já! Mas isso é para quem crê. Você diz, pastor, eu não creio mais nisso. Então, o problema é seu. Ah, estou cansado dessa balela. Problema é seu. Não estou pregando para você. Eu quero que você se exploda. Olha que coisa dura. A pessoa que não tem fé não move coisa nenhuma. Não há palavra que mova. Haja luz. Não teve, viu? Falei. Haja água. Não teve. Eu falei que não ia ter. É como aquele que monte, mova-se. Daí ele abriu a janela e falou, viu como não moveu? Eu disse. As coisas na tua vida não acontecem por causa da tua boca, por causa da tua cabeça, por causa da tua mente fria, materialista. Você adquiriu uma forma onde não há lugar, não abre espaço para acontecer as coisas na tua vida. Então essa pregação aqui não é para você. Estou pregando para quem crê. Estou pregando para quem confia. Estou pregando para quem quer sair. Você que está
passando sede no deserto, reclamando por causa do deserto, estou dizendo: Azoto já, Azoto já, Azoto já. O teu fim é Azoto. O teu fim não é morrer de fome, de frio, de sede, não é esse o teu fim. Este não é o teu fim. O teu fim é bênção de Deus. Eu não sou nada de importante, eu sou que nem Filipe, um diácono, uma ferramenta de... Hoje os homens querem tudo, né? Eu sou apóstolo, vice-deus. Daqui a pouco vai aparecer aí alguém e eu sou Jesus Cristo, eu sou... Sabe, os caras são loucos atrás de... O que eu recebo de gente atrás de carteirinha de pastor é uma coisa de doido. Eu quero ser, já passou, tem que ser agora. Ele precisa de título, ele tem fome de título, ele quer honra. Deus não precisa disso. Deus usa Filipe, diácono, comum, sim, homem obediente, vai para o deserto. Obedeça a Deus. Deixa Deus te usar. Deus vai usar para você abençoar teu filho. Deus vai te usar para abençoar a família. Deus vai usar para abençoar amigos. Deus vai usar você. Deixa Ele usar. Deixa Ele usar. Deixa Ele usar. Não tenha bloqueios contra isso. A palavra de Deus é esta. A vida, ela segue. Nós vamos semeando. Quando você semeia bênção, você colhe bênção. Vai semeando pela vida. Vai semeando pela vida. Samaria passou. Talvez você diz: meu tempo de vida foi maravilhoso naquele emprego. Eu fui executivo de uma multinacional italiana no Brasil na década de 70. Ocupei uma função importante de marketing na empresa, quando marketing era uma palavra que ninguém nem falava. Não havia faculdade de marketing naquela época. E eu cheguei muito próximo da gerência sul-americana daquela multinacional. Um dia ela acabou. Alguém na Itália assinou alguma coisa lá, mudou, acabou o Brasil, encerrou. Coincidiu que o governo brasileiro baixou um decreto proibindo a importação de computadores, e aquela empresa, e nós, mais de 3.000 empregados da empresa, todos ficamos desempregados naquela sexta-feira. E eu com a minha família em Campinas, de repente, no domingo, que seria um domingo tão abençoado, gostoso, não é? Domingo eu ia com meus filhos torcer para a Ponte Preta, né? Depois ficaram tudo corintiano, mas era tudo Ponte Pretano. Naquele domingo não teve Ponte Preta, naquele domingo teve Estadão para procurar emprego. E alguém dizia assim: agora vou ficar desempregado por muitos meses. Não. Deus preparou tudo. E eu pude continuar minha vida. Era um deserto ameaçador. Mas eu estava pronto para continuar. Naquela época eu não ministrava nada. Eu era um cidadão comum. Mal sabia que Deus ia me separar. Mal sabia que eu ia ser conduzido a um seminário e eu ia lá ser preparado para um tempo da minha vida. Minha vida estava só começando.
O meu bebezinho tinha acabado de chegar. Aí o pastor Joninhozinho, acabado de chegar. E eu tinha toda a vida pela frente. Não tenha medo de deixar Samaria para trás. Não tenha medo de avançar profissionalmente. Não tenha medo de começar coisas novas. O que foi bom ou ruim para trás ficou, agora é um novo tempo. Aliás, tudo que está ruim demais, dá um ponto final, recicla. Por que você fica investindo em coisa que já deu errado, que já não deu certo? Sabe? Chega um ponto final, começa um novo tempo, começa uma nova carreira, sonha de novo, faz coisas novas. Não fique lamentando pelo emprego, pela empresa, pelo negócio que ficou para trás, acabou, mudou. Agora é um novo tempo, vou construir algo novo para mim. Na frente não tem deserto, na frente tem azoto, na frente tem água. Olha para quem está do teu lado e diz assim: o melhor está por vir, querido. Você entrou nessa igreja hoje dizendo assim: acabou, não tenho mais nada o que fazer, já acabou. Acabou não. O melhor da tua vida ainda vem. Eu fico pensando assim: oh Deus, tem coisa boa aos 70 para mim? Tem. Tem coisa boa aos 80 para mim? Tem coisa boa para mim. Fala para quem está do teu lado aí: tem coisa boa para você. Para quem está do lado do amado aí, fala assim: a coisa boa da tua vida sou eu. As coisas de Deus são boas para frente, são rápidas. E o Senhor faz agora. Eu entrego para você esta palavra, para não ficar repetindo aqui, para que você conforte o teu coração, você que está no meio do deserto aí, no meio do pó. Você respire e diz: oh, que mensagem gostosa, que palavra boa. Eu não tenho fé para crer nisso. Cala a boca. Essa palavra não é para você. Você vai tomar Coca-Cola sem gelo agora. Essa palavra é para quem tem o coração aberto. Tudo vai mudar. Deserto é para gente, sabe? É para pessoa. Provações é para quem tem força. Amém ou não amém?